De uma coisa, todos sabem: o Brasil é um país enorme. Faz fronteira com outros 10 países. São 16.885 quilômetros de fronteira, levando o Brasil a ter a terceira maior fronteira terrestre do mundo. Mas sabia que há disputas territoriais envolvendo o Brasil e outros países? Nesse vídeo, você saberá mais sobre elas. Iniciaremos pelo Rincão de Artigas, um território de 237 km² no município brasileiro de Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul. Esse território é reivindicado pelo Uruguai. E para entender melhor essa história, precisamos voltar um pouco no tempo. A fronteira entre o Brasil e o Uruguai foi estabelecida por um tratado de limites em 1851. Em seguida, nos anos 1860, foi feita a demarcação física da linha de fronteira, e o assunto até então foi dado por encerrado. Porém, décadas mais tarde, em 1933, estudos realizados por especialistas uruguaios concluíram que um erro havia sido cometido na fixação dos marcos fronteiriços. Segundo eles, o riacho registrado como marco de fronteira estava incorreto e, por isso, a área pertenceria a seu país. Em 1934, apresentaram reclamação formal ao Brasil, reivindicando o local. A reclamação uruguaia foi sumariamente rejeitada pelo Brasil. Desde 1974, os mapas uruguaios indicam este território como limite contestado e consideram que pertence ao departamento de Artigas. Após um período, sem nenhum dos dois países tocarem no assunto novamente, em 1985 foi criada uma vila no local, com autorização do governo brasileiro. Essa vila chama-se Tomás Albornoz. Naquele mesmo ano, o Uruguai protestou contra sua construção. Em 1988, o governo uruguaio enviou novamente uma nota ao governo do Brasil, que respondeu em 1989, mantendo sua posição de não fazer inovações com respeito ao limite. O Brasil considera que o território lhe pertence legalmente e desconhece as reclamações uruguaias, não aceitando realizar conversações a respeito. O nosso segundo caso é a Ilha Brasileira. A Ilha Brasileira é uma ilha fluvial localizada na foz do rio Quaraí, entre os municípios de Barra do Quaraí, no Brasil, Montecáceros, na Argentina, e Bella Unión, no Uruguai. A ilha tem uma área total de 2,5 km². Desde a década de 1930, a Ilha Brasileira tem sido alvo de contestação territorial por parte do Uruguai, alegando que o Brasil ocupou indevidamente o território dessa ilha. Embora as fronteiras entre os países tenham sido claramente definidas em um tratado firmado em 1851, a partir dos anos 1930, o Uruguai passou a ter uma interpretação distinta da acordada na ocasião da elaboração do tratado. O texto do tratado menciona que os limites entre ambos os países seriam demarcados pelo rio Quaraí, pertencendo ao Brasil, a ilha ou as ilhas que se acham na embocadura do dito rio Quaraí, no Uruguai. Ou seja, as ilhas que estivessem na confluência do rio Quaraí com o rio Uruguai pertencem ao Brasil. Mas o governo uruguaio passou a interpretar que a ilha não se localiza na confluência dos rios Quaraí e Uruguai, mas sim que ela pertence inteiramente ao rio Uruguai. Em 1974, o governo do Uruguai estabeleceu um decreto determinando que os mapas oficiais produzidos no país também passassem a assinalar essa ilha como limite contestado, assim como o território de Rincão de Artigas, dito anteriormente. Embora múltiplas notas de questionamento
já tenham sido enviadas pelo Uruguai, o Brasil nunca deu uma resposta oficial sobre esta contestação. O nosso terceiro e último caso é a ilha de Guajará-Mirim. A ilha de Guajará-Mirim, conhecida na Bolívia como Isla Suárez, é uma ilha de 2,58 km². Essa ilha é disputada entre o Brasil e a Bolívia. A ilha, de acordo com a Bolívia, é parte do departamento de Herbeni, mas, segundo o governo brasileiro, ela pertence ao município de Guajará-Mirim, no estado de Rondônia. A área foi demarcada pelo Tratado de Ayacucho em 27 de março de 1867. Tanto ele como o Tratado de Petrópolis, em 1903, confirmavam que a ilha pertencia ao Brasil. Mas, entre 1928 e 1930, Marechal Rondon fez uma expedição no local e viu que a ilha estava sendo, na prática, controlada pelo governo boliviano. Até mesmo havia uma empresa boliviana no local, a empresa Hermanos Suárez. Após isso, a legação brasileira em La Paz reclamou pelo que considerava uma inadequada ocupação da ilha. Em 1937, o governo da Bolívia emitiu um relatório mostrando uma proximidade maior da ilha ao lado boliviano, que foi rejeitado pelo Brasil. Em 1958, foi assinado um acordo entre os dois países, o Acordo Roboré, em que foi acordado, no futuro, resolver a disputa sobre a soberania da ilha. No seu artigo 4º, estabelece que o governo do Brasil concordou com o governo da Bolívia a fim de examinar outra vez a questão sobre o estatuto jurídico da ilha de Guajará-Mirim. A ilha continua até os dias atuais sem uma solução definitiva acerca de sua posse territorial e permanece, supostamente, sob a administração boliviana, apesar de que a ilha é local de atividade econômica dos habitantes brasileiros de Guajará-Mirim, que detém a maior parte do território da ilha. Também há outras ilhas nos rios Guaporé e Mamoré que ainda têm de ser atribuídas a um ou outro país. O vídeo finaliza por aqui. Agradeço por ter assistido e até mais.